nós nos últimos 5 anos temos visto um aumento exponencial, quer do número de ataques, mas sobretudo dos danos que esses ataques causam às organizações. E é precisamente também nesse sentido que publicamos a Marsh publicou no início do ano, em 2021, um relatório da Changing Face of Cyberclaims, em que precisamente evidenciamos o aumento dos ataques e o aumento das consequências financeiras desses ataques para as organizações. Da nossa experiência, com as organizações e com os ataques com os quais temos lidado, nós vemos essencialmente motivações económicas por trás destes ataques. Isto é, vemos por um lado um aumento muito grande dos ransomwares, portanto, que são, digamos assim, o ataque mais frequente nos últimos 3 anos e que tem causado mais danos às organizações. E, portanto, no caso dos ransomwares, há aqui um pedido óbvio de resgate, portanto, uma motivação financeira clara, mas também vemos, sobretudo nas situações das chamadas fraudes do falso presidente, em que alguém se tenta fazer passar por um decisor da companhia e, portanto, tenta obter pagamentos fraudulentos, transferências de fundos e, portanto, aí também motivações económicas. E, portanto, da nossa experiência, as motivações económicas e financeiras são, sem dúvida, as que mais relevam. Mas sabemos que há outras. Há motivações de pura vingança pessoal, há motivações ligadas ao chamado ativismo e, portanto, às questões mais políticas, ecológicas, filosóficas e, portanto, há motivações de toda a espécie. As consequências dos ciberataques são muito variadas e dependem muito também da tipologia de negócio, da área de atividade. Se estamos a falar de um negócio mais ligado ao consumidor ou se estamos a falar de um negócio não tão ligado ao consumidor, mas as consequências são muitíssimas. Elas podem ir desde coimas, dos reguladores, naturalmente às consequências financeiras derivadas, por exemplo, de um resgate, até aos próprios custos de resposta imediatos de um evento que podem ser muito altos e depois, naturalmente, a perda de negócio. E esta perda de negócio, e quanto mais experiência de ciberataques nós temos também, mais informação financeira temos sobre as consequências para as companhias e, portanto, é mais fácil também prever e antecipar esses danos. O que nós temos visto é que, muitas vezes, depois de, digamos assim, resolvido o problema de segurança propriamente dito, acontece de as organizações persistentemente não conseguirem recuperar os seus níveis de faturação. E isso tem essencialmente que ver com dano reputacional. Mas também vemos organizações em que, havendo ou ocorrendo um ciberataque e tendo uma gestão positiva desse ciberataque, porque havia um plano de gestão de crise implementado, porque havia um plano de continuidade de negócio, porque a empresa tinha já investido nessas capacidades de resiliência, vemos que isso também pode funcionar como, de alguma maneira, um elemento atrativo para a companhia passado algum tempo, ou seja, pode também funcionar como um fator de boa publicidade se for uma crise bem gerida. Risco zero não existe, ou seja, as empresas podem, conhecendo naturalmente a sua tolerância ao risco, o seu apetite ao risco e, sobretudo, conhecendo o seu negócio e percebendo estrategicamente onde é que querem que o negócio esteja. Se estamos a falar de um negócio que eventualmente vai ter que lidar extensivamente com dados pessoais ou se estamos a falar de um negócio que vai ter que estar permanentemente interligado com parceiros, clientes, fornecedores, toda esta percepção do negócio ajuda a planear aquilo que é a estratégia de segurança da informação, tendo sempre em conta que estamos num ambiente tecnológico que está permanentemente em evolução. Portanto, também não é possível definir todas as coisas a médio ou longo prazo. É possível prever e é possível antecipar algumas dessas coisas. Há ataques que são e vulnerabilidades que são perfeitamente antecipáveis e preveníveis com investimento técnico, mas também com investimento em recursos humanos, com investimento em controlos contratuais e administrativos. E depois há, naturalmente, elementos de transferência do risco. A digitalização continua num ritmo muito acelerado e, naturalmente, com o aumento dessa dependência, inevitavelmente aumenta o risco. E, portanto, muitas vezes, e a maior parte das vezes, é uma questão de percepção de risco e de facto, desenvolvermos estes exercícios de conhecimento e de quantificação do risco dentro das companhias para melhor podermos percepcionar e gerir quais é que são, digamos assim, os interesses estratégicos e os objetivos estratégicos da companhia e depois podemos adaptar isso numa estratégia de segurança da informação que tem necessariamente que ter em conta os objetivos de negócio.